Mãe, fique no seu canto. Não se aproxime dela agora. Você vai estragar as fotos com essa sua aparência. Meu nome é Sônia. E essa foi a frase que a minha própria filha, Letícia, sussurrou para mim no aniversário de 7 anos da minha neta. Eu estava ali, parada no meio da sala luxuosa, com o barulho da festa ao redor, segurando a boneca de pano que passei semanas costurando com todo o meu amor. O presente pareceu pesar uma tonelada nas minhas mãos trêmulas. O vestido simples, o melhor que eu tinha, de repente pareceu um trapo. Naquele instante, eu não era a mãe que a criou, a avó que a amava. Eu era apenas uma aparência inadequada, uma mancha no retrato perfeito da família que ela construiu. Aquelas palavras, ditas com um gelo que eu nunca imaginei que ela teria, não foram apenas um pedido, foram a faca mais afiada que já senti. O que você faria no meu lugar? Ouça a minha história até o fim e me diga: o que você teria feito no meu lugar? Além disso, me conte de que cidade você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, se inscreva no canal. Eu obedeci, como sempre fazia. Dei as costas, sentindo o olhar de pena de alguns convidados e o desprezo de outros. Cada passo, até a cadeira solitária, no canto mais escuro da sala, foi uma caminhada de vergonha. Sentei-me, abracei a boneca contra o peito e senti as lágrimas queimando meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Eu não daria a ela, nem ao marido dela, Ricardo, a satisfação de me verem desmoronar. O riso das crianças, a música alta, tudo se transformou num zumbido distante. Ali, no meio de dezenas de pessoas, eu nunca me senti tão invisível, tão completamente só. Era como se meu corpo estivesse presente, mas minha alma tivesse sido expulsa da festa, expulsa da vida deles. Olhando para Letícia, tão elegante no seu vestido caro, rindo com os amigos, eu me perguntava onde estava a menina de tranças que corria para o meu colo quando ralava o joelho. Onde foi que tudo mudou? A resposta estava ao lado dela, Ricardo. Desde que ele entrou em nossas vidas, um muro começou a ser construído entre mim e minha filha. Tijolo por tijolo de desprezo silencioso. Ele me olhava com aquele ar de superioridade, como se eu fosse uma peça de museu empoeirada que ele era forçado a tolerar. E Letícia, cega pelo brilho falso daquele mundo, aprendeu a me olhar da mesma forma. Ela não era mais minha filha, era a esposa dele, e eu era apenas a mãe pobre que a envergonhava. A boneca em meus braços parecia zombar de mim. Eu tinha costurado cada pedaço daquele pequeno corpo de tecido com as memórias da infância de Letícia. O cabelo de lã era da mesma cor que o dela quando criança. Os olhos de botão eram da cor do céu no dia em que ela nasceu. Era um presente feito de amor, de tempo, de sacrifício. Naquela sala havia presentes caríssimos empilhados numa mesa. Caixas enormes com laços brilhantes, brinquedos eletrônicos que faziam barulho e acendiam luzes. Mas o meu presente, o único que carregava uma vida inteira dentro dele, não era digno nem de ser entregue. Era um símbolo perfeito de como eu me sentia. Algo caseiro, antigo e sem valor no mundo deles. A atmosfera da casa era sufocante. O cheiro de perfume importado misturado com o salgadinho de festa me dava náuseas. As paredes brancas e minimalistas pareciam frias, impessoais, sem uma única foto minha, sem nenhum vestígio de que eu fazia parte daquela família. Eu me sentia vigiada, como se cada movimento meu fosse julgado. Será que as pessoas estavam cochichando sobre mim? Sobre a velha senhora de roupas simples, isolada no canto? Ou era só a minha cabeça, a paranoia de quem já se acostumou a ser o alvo silencioso da humilhação? A solidão era tão palpável que eu podia senti-la como um manto gelado sobre os meus ombros, pesando mais a cada minuto que passava. Fechei os olhos e, por um segundo, vi o rosto do meu falecido marido, Roberto. Lembrei de suas mãos grandes e calejadas de pedreiro, as mesmas mãos que construíram nossa pequena casa com tanto suor. Ele sempre me dizia: Sônia, o nosso maior patrimônio é a nossa dignidade e o amor que temos um pelo outro. O que ele diria se me visse agora, encolhida como um animal ferido, humilhada pela filha que ele tanto amou? Senti uma pontada de culpa, como se estivesse traindo a memória dele ao permitir que chegassem a esse ponto. A promessa que fiz a ele em seu leito de morte ecoou em minha mente, e a dor se tornou ainda mais profunda. Essa não era a primeira vez.
A humilhação vinha em doses pequenas, graduais, como um veneno lento. Eram os telefonemas não retornados, os convites para almoços de domingo que nunca chegavam, as desculpas esfarrapadas para que eu não visse minha neta. Letícia era mestre na arte da manipulação sutil. "Mãe, você está exagerando", ela dizia quando eu reclamava da distância. "É para o seu próprio bem. A senhora se cansa muito fácil", ela inventava. Eu comecei a duvidar de mim mesma, a questionar se a maldade era real ou apenas fruto da minha solidão. Ela me fazia sentir como se eu estivesse perdendo a razão, como se a minha dor fosse um exagero, uma loucura. Todo o meu sacrifício desfilou diante dos meus olhos. As noites em claro, debruçada sobre a máquina de costura para pagar a faculdade particular dela. O pequeno terreno que Roberto me deixou, vendido em segredo para dar a entrada no primeiro apartamento dela. O meu sonho de ter uma pequena loja de concertos, guardado para sempre numa caixa de costura empoeirada. Eu dei a ela o futuro que eu nunca tive, e em troca recebi o exílio. Para quê? Para que ela pudesse viver naquela casa fria e me tratar como um móvel velho que não combina mais com a decoração? A injustiça era tão grande que por um momento me tirou o ar. Do outro lado da sala, vi Ricardo me encarando. Não havia pena em seu olhar. Apenas um triunfo frio e calculista. Ele sabia exatamente o que Letícia tinha feito, e eu tive a certeza de que a ideia partiu dele. Ele sorriu levemente, um sorriso que não chegou aos olhos, e depois se virou para conversar com um convidado, como se eu não existisse. Naquele momento, entendi que ele não me via apenas como um embaraço social. Ele me via como um obstáculo, algo que precisava ser removido para que a imagem de perfeição deles ficasse completa. Ele estava se livrando de mim através da minha própria filha, e o pior de tudo é que ela estava permitindo. De repente, um pequeno movimento chamou minha atenção. Era Clara, minha neta. Em meio à confusão de abrir presentes, ela parou e olhou diretamente para mim, no meu canto escuro. Seus olhos infantis, tão parecidos com os do meu Roberto, encontraram os meus. Ela não sorriu, apenas me olhou com uma expressão de preocupação, de quem sabe que algo está errado. Por um instante, o barulho da festa desapareceu de novo, e só existia aquele olhar entre nós, um fio de luz na escuridão em que me haviam colocado. Foi a primeira vez naquela noite que me senti vista, que me senti real. Aquele olhar me deu a força que eu não sabia que ainda tinha. Eu olhei para as minhas próprias mãos, enrugadas e marcadas por décadas de trabalho com agulha e linha. As mãos que embalaram Letícia, que costuraram suas roupas, que trabalharam sem descanso para lhe dar um futuro. Eram mãos de uma trabalhadora, de uma mãe, de uma mulher que se sacrificou até não poder mais. A tristeza que me paralisava começou a se transformar em outra coisa, algo duro e afiado como aço. O choro secou. A vergonha virou uma brasa fria dentro do peito. Naquele momento, eu decidi que o jogo havia mudado. Eles não sabiam com quem estavam lidando. Eles não sabiam a promessa que eu guardava, nem o poder que aquelas mãos ainda tinham. A festa acabou para mim naquele instante, mas a noite estava apenas começando. Voltei para casa no último ônibus, sentada na janela, vendo as luzes da cidade passarem como borrões. A boneca de pano, meu presente rejeitado, estava no meu colo. Seu peso parecia aumentar a cada quilômetro que me afastava daquela casa fria. Eu não chorei. As lágrimas tinham secado e dado lugar a uma frieza que eu nunca tinha sentido. Era como se o gelo nas palavras de Letícia tivesse entrado na minha corrente sanguínea. Eu olhava para as minhas mãos no reflexo escuro do vidro e não via a avó frágil que eles humilharam. Eu via as mãos que construíram uma vida do nada, e uma promessa antiga, pesada como chumbo, começou a despertar dentro de mim. Ao chegar em casa, o silêncio me abraçou como um velho amigo. Cada canto da minha pequena casa, construída tijolo por Roberto, contava uma história de amor e sacrifício. Era um santuário e eles o tinham profanado com o desprezo deles. Coloquei a boneca de pano com cuidado sobre a poltrona de balanço de Roberto, como se estivesse colocando uma criança para dormir. O cheiro de guardado e de madeira antiga da casa me acalmava, mas também me lembrava do que estava em jogo. A imagem da minha neta, Clara, com seus olhinhos preocupados, não saía da minha cabeça. Era por ela, e pela memória do meu marido, que eu precisava ser forte.
Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio, o poder que Roberto tinha deixado em minhas mãos. Naquela noite, não dormi. Fui até o meu quarto de costura, o meu verdadeiro refúgio, e abri o velho baú de madeira que guardava os tesouros de uma vida inteira. Não eram joias nem dinheiro. Eram cartas amareladas, fotos em preto e branco e, no fundo, debaixo de retalhos de tecido que guardei por décadas, uma pasta de couro gasta. Dentro dela, documentos que eu não olhava há 15 anos. Eram os papéis da construtora, o contrato de sociedade entre Roberto e seu melhor amigo, Afonso, e o testamento que me dava controle total sobre tudo. Eles me viam como uma costureira ignorante, uma velhinha que não entendia de nada. Eles subestimaram a memória de uma costureira. Subestimaram o que eu guardava naquele baú. Roberto não era só um pedreiro. Ele era a alma da construtora. Tinha a visão, o talento para erguer prédios sólidos com a mesma facilidade com que eu costurava um vestido. Afonso, seu amigo de infância que se tornou um advogado poderoso, era o cérebro legal. Juntos, eles eram imbatíveis. Quando Roberto adoeceu, ele me fez prometer. Sônia, ele disse com a voz já fraca, nosso dinheiro é fruto de suor e honestidade. Só entregue a Letícia se ela provar que tem um coração bom. Se não, use-o para fazer o bem que nós sempre sonhamos em fazer. Eu prometi e por 15 anos mantive essa promessa trancada, esperando o dia em que minha filha me mostraria aquela bondade. Aquele dia nunca chegou. O que Letícia e seu marido arrogante nunca souberam é que a parte de Roberto na empresa, 50% de uma das maiores incorporadoras do estado, estava intacta, rendendo milhões em um fundo que só eu e o Sr. Afonso sabíamos que existia. Eu vivia com a minha aposentadoria modesta, por escolha, para honrar a simplicidade do meu marido e para testar o caráter da minha filha. E ela falhou em todos os testes. Cada desprezo, cada mentira, cada humilhação era mais uma prova de que ela não era digna do legado do pai. Mal sabiam eles que a vida de luxo que ostentavam, a casa onde me humilharam, era uma miragem prestes a desmoronar. A ironia era tão cruel que chegava a ser doentia. O senhor Afonso, a meu pedido vago de anos atrás para não deixar a menina passar necessidade, vinha secretamente injetando dinheiro para salvar a empresa de Ricardo da falência. Meu genro, que se achava um gênio dos negócios, era na verdade um incompetente, sustentado pelo dinheiro do sogro, que ele nunca respeitou, e pela sogra que ele tratava como lixo. Eles viviam de uma riqueza que vinha da aparência, que tanto desprezavam. A humilhação que senti na festa não era apenas emocional, era a afronta final. Eles estavam cuspindo no prato que os alimentava, e eu estava permitindo. Mas isso ia acabar. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela da cozinha, mas não havia calor em mim. Havia apenas uma clareza fria, uma determinação de aço. Fiz um café amargo e me sentei à mesa com a pasta de couro aberta. Peguei o telefone, com os dedos firmes, e disquei o número do Sr. Afonso, que eu não usava há anos. Ele atendeu no segundo toque, sua voz ainda forte apesar da idade. Sônia, aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, com a preocupação de um velho amigo. Eu respirei fundo, sentindo o poder da minha própria voz. Aquele telefonema não era um pedido de ajuda. Era uma ordem de comando. Afonso, preciso de um favor, eu disse, sem rodeios. Quero um relatório completo de todas as transferências feitas para a empresa do Ricardo nos últimos 5 anos. Quero datas, valores, tudo. E quero saber a situação real da empresa dele hoje, sem o nosso dinheiro. Houve um silêncio do outro lado da linha, e eu pude imaginá-lo ajeitando os óculos, entendendo que algo havia mudado para sempre. Sônia, eu sabia que este dia chegaria. Você tem certeza? Ele perguntou, com a voz grave. Nunca tive tanta certeza na minha vida. Respondi. Ele não fez mais perguntas. A lealdade dele era a Roberto e, por extensão, a mim. Enquanto esperava os documentos, uma paranoia sutil começou a se instalar. O rangido do portão me fazia pular. O carteiro parecia me olhar de um jeito diferente. Será que eles suspeitavam de algo? Ou era apenas o peso do segredo, a tensão de uma guerra prestes a ser declarada? Eu me sentia como uma espiã em minha própria vida, analisando cada palavra, cada gesto do passado. Lembrei das vezes que Letícia me ligava com uma voz falsamente doce,
pedindo um pequeno empréstimo para uma emergência, e como, dias depois, eu via fotos dela e de Ricardo em restaurantes caros ou em viagens de fim de semana. A manipulação era tão óbvia agora. 2 dias depois, um motoboy entregou um envelope pardo, sem remetente. Minhas mãos tremeram um pouco ao pegá-lo. Dentro, uma pilha de papéis. Eram extratos bancários, relatórios financeiros, cópias de e-mails entre Afonso e os gerentes do banco. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde ajudei Letícia a fazer o dever de casa por tantos anos, e comecei a ler. A cada página, a náusea aumentava. Os números eram frios, impessoais, mas contavam uma história de traição e ganância que me cortava a alma. A prova irrefutável, a facada final, estava numa lista de transferências. Vi uma retirada de R$200 mil do meu fundo, feita 3 dias antes da festa de aniversário de Clara. O propósito, anotado ao lado, era capital de giro emergencial para a empresa de Ricardo. R$200 mil. O dinheiro que pagou por aquela festa opulenta, pelos balões, pelo buffet caro, pelos presentes de grife, o dinheiro que pagou pela minha própria humilhação. Eles usaram o legado do meu marido para me excluir, para me colocar no meu canto. A dor se transformou numa fúria silenciosa e gelada. Olhei para a data de outra transferência vultosa. Tinha sido feita na semana do meu aniversário, em julho. O mesmo aniversário que Letícia disse ter esquecido porque estava muito atarefada com o trabalho. Ela não esqueceu. Ela estava ocupada demais, gastando o meu dinheiro, o dinheiro do pai dela, para se lembrar da mãe que lhe deu tudo. Cada viagem exótica, cada joia, cada peça de roupa cara que eu via nas fotos que ela postava, tudo era financiado pela minha dor silenciosa, pelo meu sacrifício. Eu não era apenas uma vergonha para eles. Eu era o caixa eletrônico secreto que eles desprezavam. A tristeza se esvaiu completamente do meu corpo, como água que evapora no sol quente. No lugar dela, ficou uma paz estranha, uma clareza de propósito que eu não sentia desde a morte de Roberto. Levantei-me e fui até a sala, onde a foto dele na estante parecia me observar. Seus olhos na imagem eram gentis, mas firmes. Eu sabia o que ele diria. Ele diria: "Você fez o que pôde, Sônia. Agora, faça o que é justo." A promessa que fiz a ele não era sobre dar dinheiro, era sobre honrar valores. E a maior honra que eu poderia prestar a ele era garantir que seu legado não fosse destruído por pessoas vazias e cruéis. Meu plano começou a se formar na minha mente, não com raiva, mas com a precisão de um corte de tesoura em tecido caro. Cada passo era claro, metódico. O primeiro era cortar o fluxo de dinheiro, imediatamente. Deixar a empresa de Ricardo ruir sob o peso de sua própria incompetência. O segundo era redirecionar tudo. O dinheiro não era uma arma de vingança, era uma ferramenta para construir algo bom. A fundação que Roberto e eu sempre sonhamos em criar para ajudar jovens a terem a educação que lutamos tanto para dar à nossa filha, finalmente nasceria. A parte mais difícil seria proteger Clara. Eu precisava garantir que o futuro dela estivesse seguro, longe da ganância e da influência tóxica dos pais. Um fundo em nome dela, inacessível até que ela tivesse idade e maturidade para entendê-lo, seria a minha garantia de que o amor do avô chegaria até ela de alguma forma. Letícia e Ricardo seriam deserdados, não por ódio, mas como uma consequência natural de suas escolhas. Eles tinham feito a cama em que se deitariam. Olhei de volta para a boneca de pano na poltrona. Ela não parecia mais um símbolo de rejeição. Agora, ela era um lembrete do que era real. O amor feito à mão, o tempo dedicado, a simplicidade que eles nunca entenderam. Peguei o presente, subi até o meu quarto de costura e o guardei com cuidado no baú, junto com as memórias boas. Era hora de fechar aquele capítulo. O tempo de luto pela filha que perdi havia acabado. Peguei o telefone novamente, meu coração batendo num ritmo calmo e constante. Disquei o número de Afonso. Quando ele atendeu, minha voz não vacilou. Não havia mais dor, nem dúvida. Apenas a certeza de uma mulher que estava prestes a retomar o controle de sua vida e de seu legado. "Afonso", eu disse, com uma firmeza que surpreendeu a mim mesma. "Está na hora. Vamos liquidar tudo. E vamos começar agora." A velha Sônia, a costureira boazinha que aceitava tudo em silêncio, morreu naquela noite, na festa de aniversário da neta.
A mulher que nasceu em seu lugar era diferente. Ela era a guardiã do legado de Roberto, uma matriarca silenciosa que por anos observou das sombras. E agora ela estava pronta para entrar na luz, não para se vingar, mas para fazer justiça. A justiça que só o tempo, a verdade e uma mãe traída podem oferecer. Eles não faziam ideia do que estava por vir. As semanas seguintes foram um silêncio ensurdecedor. Nenhum telefonema de Letícia, nenhuma mensagem. Provavelmente estavam ocupados demais tentando tapar os buracos financeiros que começavam a aparecer na empresa de Ricardo. Mal sabiam eles que a fonte havia secado para sempre. Do meu lado, o silêncio era preenchido por ação. Eu e o Sr. Afonso nos reuníamos quase todos os dias. Ele, com sua mente jurídica afiada, eu, com a determinação de quem não tem mais nada a perder. A Fundação Roberto e Sônia começava a tomar forma no papel, um monumento de tijolos e esperança, construído com o dinheiro que eles pensavam ser deles. Cada assinatura no papel era um passo para longe da mulher humilhada no canto da sala. Não havia ódio em minhas ações, apenas a precisão de uma cirurgiã removendo um tumor. O dinheiro, que por tanto tempo foi um fardo secreto, agora se tornava minha ferramenta. Vendi a participação na construtora, transformando anos de trabalho de Roberto em um poder tangível. O montante era ainda maior do que eu imaginava. Enquanto os advogados e contadores trabalhavam, eu passei dias no meu quarto de costura, não para remendar roupas, mas para remendar a minha própria alma. Eu estava costurando um novo futuro, um em que o legado do meu marido seria honrado, e não esbanjado em festas vazias e aparências falsas. A velha Sônia estava sendo desmanchada, ponto por ponto, para dar lugar a uma nova mulher. O plano final precisava de um palco. Não um palco de vingança, mas um de justiça. Decidimos lançar a fundação com um evento público, não em um salão de festas luxuoso, mas no auditório da principal Universidade de Engenharia do Estado, o lugar onde jovens sonhadores lutavam por um futuro. Seria um evento para anunciar as primeiras bolsas de estudo. Eu faria um discurso. Seria a primeira e a última vez que eu falaria publicamente sobre minha vida. E para que o círculo se fechasse, eu precisava que meus algozes estivessem na primeira fila, como testemunhas de sua própria derrocada. Eles precisavam ver, com os próprios olhos, o que haviam perdido. Peguei o telefone e disquei o número de Letícia. A voz dela, quando atendeu, era tensa, irritada. Mãe, aconteceu alguma coisa? Estou ocupada. Respirei fundo, mantendo a voz calma e um pouco frágil, a voz da mulher que ela estava acostumada a desprezar. Filha, eu vou fazer uma pequena homenagem ao seu pai. Uma coisa simples, para a caridade. Gostaria muito que você e o Ricardo estivessem lá. É importante para mim. Houve uma pausa. Pude sentir o desprezo do outro lado da linha. Uma homenagem? Que bonitinho. Onde vai ser essa festinha? Ela perguntou, o sarcasmo mal disfarçado. Dei o endereço da universidade. O nome do lugar pareceu confundi-la. Pude ouvir Ricardo ao fundo, a voz abafada, mas cheia de ganância. Pergunte quem vai estar lá. Pode ter gente importante, algum contato de negócio. A voz de Letícia voltou, subitamente mais interessada. Mãe, quem mais vai estar nesse evento? Eu respondi com simplicidade. Alguns amigos do seu pai, o reitor da universidade, talvez alguns jornalistas que cobrem filantropia. A palavra jornalistas foi a isca final. Eles viam uma oportunidade de aparecer, de talvez conseguir algum patrocínio para a empresa que a fundava. Claro, mãe, nós vamos, mas não podemos demorar, ok? Ela disse como se estivesse me fazendo um grande favor. Mal sabia ela que o favor era todo meu. Desliguei o telefone com as mãos firmes. A armadilha estava montada. Eles viriam, não por mim ou pela memória de Roberto, mas pela ganância, pela vaidade. Viriam vestidos com suas melhores roupas, prontos para impressionar, sem saber que seriam os protagonistas de uma peça sobre a ruína moral. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente. Não havia mais ansiedade, nem paranoia. Havia apenas a calma fria de quem sabe que o fim da história já está escrito e que a justiça, mesmo que tardia, estava a caminho. O silêncio da minha casa não era mais opressivo. Era a quietude antes da tempestade. O dia do evento chegou. Eu não comprei um vestido caro.
Fui ao meu quarto de costura e, com um tecido de linho azul escuro, simples e elegante, costurei o meu próprio vestido. Cada ponto era uma afirmação da minha identidade. Eu era Sônia, a costureira, e era com essa identidade que eu os enfrentaria. Cheguei ao auditório da universidade e o encontrei cheio. Havia estudantes, professores, empresários e a imprensa. O senhor Afonso me esperava na entrada, com um sorriso discreto e orgulhoso. Ele me entregou uma pasta fina. Está tudo aqui, Sônia. Como você pediu. Eu assenti, sentindo o peso leve da pasta em minhas mãos. Era o peso da verdade. Letícia e Ricardo chegaram atrasados, como sempre, fazendo uma entrada calculada. Quando viram o tamanho do evento, a quantidade de pessoas importantes e a presença da imprensa, seus olhos brilharam de ambição. Eles não me viram de imediato. Estavam ocupados demais distribuindo sorrisos falsos e apertando mãos. Eles se sentaram na primeira fila que eu havia reservado para eles, o lugar de honra para a família do homenageado. Eles se sentiam importantes, no centro das atenções, exatamente como eu queria. A arrogância deles era tão palpável que quase me fez sentir pena. Quase. Quando fui chamada ao palco, uma onda de silêncio tomou o auditório. Caminhei devagar, com a dignidade que eles tentaram me roubar. Meus olhos encontraram os de Letícia. Ela parecia surpresa, talvez até um pouco desconfortável ao me ver ali, no centro de tudo. Ricardo tinha um sorriso presunçoso no rosto, como se o sucesso do evento fosse, de alguma forma, mérito dele. Parei em frente ao microfone, ajustei-o e olhei para a plateia. Respirei fundo, sentindo o poder daquele momento. A festa deles havia acabado. A minha estava apenas começando. Comecei meu discurso falando de Roberto, não do sócio, mas do pedreiro. Falei de suas mãos calejadas, de seu sonho de construir casas seguras para famílias que não tinham nada. Falei do valor do trabalho honesto, do suor que vira tijolo, que vira lar. A plateia ouvia com respeito. Letícia e Ricardo começaram a se mexer nas cadeiras, entediados. Para eles, aquela era apenas a história de um operário pobre. Eles não entendiam que cada palavra era um tijolo que eu estava usando para construir o muro que os separaria para sempre do legado de meu marido. Então, meu tom mudou. Olhei diretamente para eles. Meu marido me ensinou que o maior patrimônio de uma pessoa não está no banco, nem nas paredes de uma casa luxuosa. Está no caráter, na gratidão, na capacidade de honrar os sacrifícios de quem veio antes. O sorriso de Ricardo vacilou. Letícia franziu a testa, sentindo a mudança no ar. Eu sacrifiquei meus próprios sonhos, continuei, a voz firme, para que minha filha pudesse ter os dela. Vendi o que tinha e o que não tinha. Trabalhei até meus dedos sangrarem. Fiz tudo isso por amor, e esperei, em silêncio, que esse amor fosse reconhecido. O silêncio no auditório era absoluto. Todos sentiam a tensão. Mas há um limite para o sacrifício, eu disse. Há um momento em que o amor próprio precisa ser maior que a dor da rejeição. Foi então que fiz a primeira revelação. O que minha filha e seu marido nunca souberam é que Roberto não era apenas um pedreiro. Ele era o cofundador e dono de 50% da construtora Almeida, um patrimônio avaliado hoje em mais de 20 milhões de reais. Um murmúrio chocado percorreu a plateia. O rosto de Letícia ficou branco como papel. Ricardo parecia ter levado um soco no estômago. Eu não parei. Por 15 anos, esse dinheiro ficou guardado, esperando que o caráter da minha filha se mostrasse digno dele. Em vez disso, ele foi usado para outros fins. Peguei a pasta que Afonso me deu. Nos últimos 5 anos, a empresa do meu genro, que se apresenta como um grande empresário, só não faliu porque recebeu injeções de capital de um investidor anjo. Esse anjo era eu. O choque na plateia se transformou em espanto. O dinheiro que pagou pelas viagens, pelos carros, pela festa de aniversário onde me disseram para ficar no meu canto, para não estragar as fotos com a minha aparência, veio das mãos calejadas do pai que eles esqueceram. Atrás de mim, no telão gigante, a meu sinal para Afonso, surgiu um slide. Não era uma foto, era um extrato financeiro simplificado, mostrando as datas e os valores das transferências para a empresa de Ricardo. A soma final, em negrito, brilhava sobre suas cabeças. Era a prova irrefutável, fria e matemática. A humilhação deles era pública, financeira e devastadora. Letícia cobriu a boca com a mão.
os olhos arregalados em puro terror e descrença. Ela finalmente entendeu a profundidade de sua própria traição. Ricardo foi o primeiro a quebrar. Ele se levantou de um salto, o rosto vermelho de fúria e pânico. Isso é mentira. É uma farsa. Essa velha está louca. Ela está senil. Ele gritou, apontando para mim. A plateia reagiu com um som coletivo de indignação. O segurança do evento deu um passo à frente, mas eu levantei a mão para detê-lo. O desespero dele era a minha confirmação final. Letícia, paralisada, apenas chorava em silêncio, a maquiagem cara borrando seu rosto. O retrato de perfeição deles havia se quebrado em 1000 pedaços, ao vivo, para todos verem. Eu não respondi ao grito dele. Apenas fiz outro sinal. O slide com os números desapareceu, e em seu lugar surgiu uma foto enorme, em preto e branco, de Roberto. Ele estava no alto de uma construção, sorrindo, o rosto sujo de cimento, mas os olhos brilhando de orgulho. Este é o homem cujo legado vocês tentaram apagar, eu disse, minha voz ecoando no silêncio mortal. Mas o suor de um homem honesto não pode ser apagado. Ele apenas muda de forma. Por isso, anunciei, com a voz clara e inabalável, a partir de hoje, Letícia e Ricardo estão formal e irrevogavelmente deserdados de tudo o que pertenceu a Roberto e a mim. Todo o patrimônio será o alicerce da Fundação Roberto e Sônia, que hoje nasce para garantir que jovens de bom coração tenham a oportunidade que minha filha jogou fora. Fiz uma pausa final. O golpe de misericórdia. Um fundo substancial também será criado em nome da minha neta, Clara, inacessível até que ela tenha maturidade para entender o verdadeiro valor do dinheiro e da família. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um único aplauso. Depois outro e mais outro, até que todo o auditório estava de pé, aplaudindo. Não era para mim, eu sabia. Era para a justiça, para a dignidade restaurada, para a memória de um homem bom. Letícia e Ricardo ficaram paralisados por um instante, o som dos aplausos caindo sobre eles como uma sentença. Então, humilhados, destruídos, eles se levantaram e praticamente correram para fora do auditório, sob os olhares de desprezo e pena de centenas de pessoas. Eu permaneci no palco, sob a luz forte, com a imagem do meu Roberto sorrindo atrás de mim. Eu não estava mais no canto. Eu era o centro do meu próprio mundo. A justiça não foi dita, foi feita. Depois que eles saíram, o som dos aplausos pareceu distante. Ali, parada no palco, sob as luzes fortes, eu não sentia triunfo, nem vingança. O que eu sentia era um silêncio profundo dentro de mim, a calmaria que vem depois da tempestade mais violenta. Era o fim de um luto que eu nem sabia que carregava. O luto pela filha que eu amava e que não existia mais. Eu olhei para a foto de Roberto no telão, seu sorriso honesto me aquecendo, e soube que a promessa estava finalmente cumprida. Eu não apenas protegi seu legado, eu o transformei em esperança para outros. Naquele momento, eu não era mais a mãe humilhada ou a avó rejeitada. Eu era Sônia, a fundadora, a guardiã de um sonho. E pela primeira vez em anos, eu me senti inteira. Ao descer do palco, o Sr. Afonso me esperava com os olhos marejados. Ele não disse nada, apenas apertou meu braço com a força de uma amizade de uma vida inteira. Aquele gesto dizia tudo. Saímos do auditório e o ar frio da noite nunca me pareceu tão bom, tão limpo. Era como se eu estivesse respirando pela primeira vez depois de me afogar lentamente por anos. Eu não precisava mais andar nas pontas dos pés, nem medir minhas palavras. O peso do segredo, da dor, da humilhação, tudo tinha ficado para trás, naquela sala cheia de testemunhas. Olhei para o céu estrelado e senti a presença de Roberto ao meu lado, como se ele estivesse sussurrando no meu ouvido. Você conseguiu, minha Sônia. Você foi forte. Chegar em casa foi diferente. A minha casinha, que por tanto tempo pareceu um refúgio de solidão, agora era um palácio de paz. Cada objeto, cada móvel, não me lembrava mais do que eu tinha perdido, mas do que eu tinha conquistado. Minha dignidade. Sentei-me na poltrona de balanço de Roberto, a mesma onde abracei a boneca rejeitada, e senti uma serenidade que o dinheiro nunca poderia comprar. A casa estava em silêncio, mas não era mais o silêncio da opressão ou da espera por um telefonema que nunca viria. Era o silêncio da liberdade. Eu estava finalmente em casa. E pela primeira vez,
A casa estava completa, mesmo estando só eu nela. Nos dias seguintes, meu telefone tocou sem parar. Eram números desconhecidos, mensagens desesperadas. Eu sabia que eram eles. Letícia, provavelmente chorando lágrimas de crocodilo. Ricardo, certamente cuspindo ameaças e acusações. Eu não atendi uma única vez. Com a ajuda de um rapazinho vizinho, aprendi a bloquear os números. Cada número bloqueado era um tijolo a mais no muro que eu construía ao redor da minha paz. Eles não teriam mais acesso a mim, nem à minha voz, nem ao meu coração. O poder deles sobre mim vinha da minha disposição em ouvi-los, em perdoá-los, em aceitá-los de volta. Ao cortar essa linha, eu cortei a fonte de poder deles para sempre. O meu silêncio foi a minha resposta mais alta. As notícias, como era de se esperar, correram rápido. A empresa de Ricardo, sem o meu dinheiro secreto para cobrir seus rombos, desmoronou em questão de semanas. Li no jornal local sobre a falência, sobre os credores batendo à sua porta. A casa luxuosa onde fui humilhada foi colocada à venda para pagar as dívidas. Os carros caros desapareceram. Os amigos que os rodeavam na festa sumiram como fumaça. Eu não senti alegria ao ver a ruína deles, mas também não senti pena. Senti apenas a confirmação de uma lei universal. A gente colhe exatamente o que planta. Eles plantaram desprezo e arrogância, e a colheita foi a ruína. Era a consequência natural de suas próprias escolhas. Minha vida, por outro lado, floresceu. Mergulhei de cabeça no trabalho da fundação. Não era só assinar cheques, eu fazia questão de estar presente, de conhecer os jovens que recebiam as bolsas de estudo. Eu ouvia suas histórias, seus sonhos, e via nos olhos deles a mesma chama que via nos olhos de Roberto quando ele falava sobre construir. Eram filhos de pedreiros, de faxineiras, de costureiras como eu. Jovens que, assim como minha filha um dia, só precisavam de uma oportunidade. Eu me tornei uma espécie de avó para todos eles. A família que eu pensei ter perdido se multiplicou de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Meu coração estava cheio de novo. A questão da minha neta, Clara, era a mais delicada. Eu não podia simplesmente arrancá-la da vida deles, por piores que fossem, mas eu podia proteger seu futuro, através do Senhor. Afonso, deixei claro que o fundo criado para ela era intocável, mas que eu faria questão de que ela soubesse que sua avó a amava. Comecei a escrever cartas para ela, guardadas em um cofre, que seriam entregues no seu aniversário de 18 anos. Nelas, eu não contava sobre a maldade dos pais dela, mas sobre o amor do avô dela, sobre a importância da dignidade e sobre a boneca de pano que eu ainda guardava. Eu estava plantando sementes de verdade e amor no futuro dela. Um dia, acordei e tomei uma decisão. Peguei uma parte do dinheiro que era meu por direito e fiz algo que nunca tinha feito na vida. Pensei em mim. Comprei uma passagem de ônibus para o litoral. Roberto e eu sempre sonhamos em ver o mar, mas a vida, o trabalho, as contas nunca deixaram. Fui sozinha. Quando pisei na areia pela primeira vez e senti a água salgada nos meus pés, eu chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Olhando para aquele horizonte infinito, eu entendi que o meu mundo não precisava ser do tamanho da minha sala de costura. Ele podia ser tão grande quanto o oceano. Olhando para trás, eu não sinto mais raiva de Letícia ou de Ricardo. A raiva é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Eu entendi que a pobreza deles não era de dinheiro, era de espírito. Eles me humilharam porque eram pequenos, porque precisavam diminuir os outros para se sentirem grandes. A minha aparência os envergonhava porque lembrava a eles de uma origem humilde que eles desesperadamente queriam apagar. Eles não roubaram a minha dignidade naquela festa. Eles apenas expuseram a total falta da deles. E essa é uma pobreza da qual nenhum dinheiro do mundo pode te salvar. Hoje, sou uma mulher diferente. A timidez deu lugar a uma confiança serena. O medo de incomodar foi substituído por limites firmes. As pessoas no meu bairro me olham com um respeito novo. Não sou mais a viuvinha triste do Roberto, a mãe de quem a filha rica tinha vergonha. Sou a dona Sônia, da fundação, a mulher que viajou para ver o mar, a que ensina as meninas da vizinhança a costurar de graça aos sábados. A minha vida não é luxuosa, mas é rica. É rica de propósito,
de afeto verdadeiro e, acima de tudo, de paz. Uma paz que eu mesma costurei, ponto por ponto, com as linhas da justiça e do amor próprio. Às vezes, eu abro o meu velho baú de costura. Lá dentro, junto com as memórias de uma vida, está a boneca de pano. O presente que foi rejeitado, mas que me deu a liberdade. Eu a pego nas mãos e não sinto mais a dor daquela noite. Sinto a força que descobri em mim. Ela é um lembrete de que o amor verdadeiro não vem em caixas caras com laços brilhantes. Ele é feito à mão, com tempo, com sacrifício e com a fibra da alma. Um dia, quando Clara for grande o suficiente para entender, eu vou entregar esta boneca a ela e contar toda a nossa história. E ela saberá que o maior legado que podemos deixar não é o dinheiro, mas a coragem de sermos quem somos. A justiça nem sempre grita. Às vezes ela chega no silêncio de uma porta que se fecha, de uma vida que se refaz, de uma dignidade que é retomada. Não espere que os outros te deem o valor que você merece. Construa seu próprio valor, com os tijolos da honestidade e o cimento do respeito por si mesmo. A minha virada não foi um ato de vingança, foi um ato de sobrevivência. Foi a costureira, finalmente, cortando a linha que aprendia a quem não a merecia. Foi a restauração do poder que sempre foi meu. Se essa virada te trouxe alívio, escreve Justiça nos comentários e compartilha.